Bom, pessoal, continuando então a questão da obediência, eu estava falando agora há pouco, na parte um, que comecei pelas crianças, como que elas podem obedecer, ser obediente a pais que muitas vezes fogem às regras, aos padrões normais, fogem de uma conduta que deveria ter com seus filhos, na questão da educação, na questão da exploração infantil, a questão de educação sexual também. Como que os pais podem dar bom exemplo para as crianças se eles não tiveram bons exemplos, se eles não sabem, não vivem, não têm costume de viver numa família exemplar? Os pais, muitos pais não têm a mínima condição de ensinar nada para os seus filhos. Muito pelo contrário, filhos de pais criminosos, filhos de pais bandidos, filhos de pais que não dão bom exemplo. Como é que uma criança pode ser obediente nesse sentido? É isso que eu estava dizendo. Professores que assediam os alunos, como que uma criança pode ser obediente? Essa questão da obediência, eu estava falando, ela é muito complexa. É um assunto que eu gostaria que fosse discutido na televisão, com os apresentadores que falam sobre temas como a Fátima, como o programa da Luciana, algum programa de televisão, Ratinho, que focasse mais esse tema, nessa questão da obediência, da educação, a questão da qualidade de ensino, a qualidade de vida que as pessoas têm em casa, né? E também estava falando sobre essa questão, até na igreja. Eu sei que a maioria das igrejas são sérias, procura ensinar o caminho da verdade, o caminho da Bíblia. A gente sabe que existe um grande número de pastores bons, que dão bons exemplos mesmo, verdadeiros, que se esforçam, né, para melhorar a vida das pessoas, a própria vida deles, das pessoas que vivem ao redor deles. Mas também tem aqueles que desviam, que pregam a palavra ao contrário, que, sabe, que estão ali, não está pensando nas pessoas, na salvação, está pensando mesmo no dinheiro. Tem aqueles que estão pensando em outras coisas, em levar vantagem, em criar um nome em cima das pessoas, da boa fé das pessoas. Existe de tudo nesse mundo. Então, como que as pessoas podem ser obedientes a pessoas assim, a líderes que não usam o bom senso, líderes que estão fazendo o seu papel errado de um líder, estão ensinando de um modo errado? Porque em tudo que a gente vai ler, se você for ler um livro, uma pesquisa, você vai ver que a principal palavra que você encontra é a obediência. A questão da igreja, obediência, obedecer a seus pastores, obedecer às autoridades, obedeça à lei, obedeça às regras, obedeça à sinalização, obedeça, obedeça. Como que você vai obedecer que vivendo assim, num ambiente de pessoas onde os líderes, as pessoas que deveriam dar bons exemplos, não dão? Então fica muito difícil. Como é que você vai ensinar uma criança, eu que lido com criança, obedeça aos seus pais. Se os pais vivem no mundo das drogas, no mundo do crime, obedeça o que seus tios, que os mais velhos estão falando. Se dentro da família, do núcleo familiar, no círculo onde ele vive, naquele grupo ali, tem pessoas que assediam, tem pessoas que levam para o mau caminho, que dão péssimos exemplos. Como que eu vou falar com uma criança? Obedeça. Então, isso reflete a vida toda de uma pessoa. Eu que trabalho também com os idosos, eu percebo que a vida que eles tiveram, tudo que eles viveram, está refletindo agora na idade, na fase final da vida deles, né? Na fase de onde eles estão idosos, na fase da velhice, digamos assim mesmo, para ser bem sincera. Então, tem muitos idosos que sofrem as consequências hoje, só que na época não adianta você falar. Muitas vezes, às vezes não tem nem como falar. Quando você lida com um adolescente, por exemplo, um adolescente que vive no mundo das drogas, você vai falar para ele parar, para ele sair das drogas, que para ele ter uma vida melhor, ele não é fácil, sabe? Ele não vai aceitar. Na questão da alimentação também, muitos jovens, muitos adolescentes, eles não têm uma prática de alimentação saudável. Eles não comem umas frutas, eles não comem legumes, eles não comem. E se você vai falar para eles, eles não escutam você, eles falam, eu como o que eu quiser, eu não gosto disso, não vou comer. Muitas vezes fica com raiva de você, né, responde mal, só que isso vai refletir na vida deles futuramente, mas a pessoa não pensa assim. Então, aí é onde entra a questão da obediência. Então, esse é um assunto, né, nesse tema, os jovens, os adultos, as pessoas que estão passando por esse processo de aprendizagem, de crescimento, quando ele escuta
uma, uma questão assim relacionada à comida, por exemplo, é um exemplo que eu estou dando, ele precisa ouvir, precisa comer, precisa escutar os especialistas, porque é para o bem dele. Só que o que eu quero dizer, o que eu quero enfatizar aqui, é que até que ponto, até que momento uma criança, um adolescente, um jovem pode obedecer o que ele está ouvindo, obedecer às autoridades, se não são todas as autoridades, não são todos os momentos que ele vai ouvir, não são todas as autoridades que vai passar para ele o certo. E não é todo momento que ele vai ouvir o certo. Não são de todas as pessoas que ele vai ouvir o certo. Em muitos casos, ele vai ouvir o contrário, o errado do que ele deveria fazer. Então, voltando lá para o assunto das crianças, estou seguindo aqui uma linha de raciocínio, porque são vários assuntos relacionados à obediência, a questão da obediência, a questão de obedecer, a questão de você saber analisar os fatos, assim, porque uma criança, um adolescente, uma pessoa que não tem a idade muito avançada, talvez não tenha muito conhecimento, não vai saber, não tem discernimento para separar os fatos, para saber o que é certo e o que é errado. Então, fica difícil você falar com a criança hoje a questão da obediência, quando você lembra, quando você vê que ele vive ali num ambiente onde os pais não dão um bom exemplo. Os pais não dão um bom exemplo em nada, nem na alimentação, nem na educação, nem na qualidade de vida, com nada. E também na escola, professores não estão preparados. Aí na vida, no trabalho, são colegas que muitas vezes levam na brincadeira, chega atrasado, não tem comprometimento, são colegas que fica ali um brincando com o outro, horário de serviço, não quer obedecer regras, não quer ter compromisso com o trabalho. Mas aí vem a questão também, uma coisa que eu estava pensando hoje, falando na obediência, falando em seguir uma rotina, em seguir regras, fica complicado você seguir assim um padrão, porque às vezes nessa questão de trabalhar com idosos, como eu trabalho, você percebe que não tem um padrão, uma regra, não tem nada que agrade o seu idoso. Muitas vezes, tudo que você vai fazer para agradar o seu idoso, às vezes você não consegue agradar, porque você tem umas regras a ser seguidas. A família fala uma coisa, o idoso quer outra. Dependendo do ambiente que ele está, tem as regras para ser seguidas. Então, isso fica uma coisa assim, rolando por anos, né? Mas o que eu estava observando mesmo é o tipo de comportamento da pessoa. Então, quando você cuida de um idoso, ele automaticamente, mesmo que diretamente, ele é seu patrão. E aí tem certas coisas, lembrando da obediência, você começa a imaginar que nessa questão de que tudo tem os dois lados, tem um lado bom e tem um lado ruim. Cuidar de idosos é muito bom, tem um lado bom, você vive ali, você ensina, você aprende, você lida com vidas. Mas tudo tem esses dois lados, nem tudo é mar de rosas, né? Também tem aquele lado que você tem que obedecer ao seu patrão, você tem que fazer o que ele quer, fazer o que ele está pedindo. Se você não faz, você não serve, você não está fazendo o que eu estou pedindo. Só que às vezes ele pede coisas absurdas, coisas assim, tipo, né? De madrugada, à noite. É uma comida que está congelada, que eu tenho que descongelar e fazer. Quer andar, quer ir lá fora, quer ir na rua de noite, então é perigoso. Às vezes está frio, então coisas assim que as pessoas pedem, que aí você fica pensando, como que eu vou obedecer? Se eu não obedeço, aí ele vai falar, mas você não está obedecendo as minhas regras, você não está fazendo o que eu mando, sabe? É bom senso, então ali você tem que explicar para a pessoa não quer te ouvir, manda calar a boca, então é uma questão complicada. Criança é a mesma coisa. Mas eu quero jogar, sabe? Quando você vai repreender uma criança, ele acha que você não poderia repreender, que você tem que deixar ele fazer o que ele quiser, a hora que ele quiser. Aí eu estava lembrando da questão da política, né? Direita e esquerda. Um acha que não, que você não pode aceitar tudo que estão te falando, tudo que estão te mandando, que você vira um escravo. Você não vive, você vive só obedecendo regras de explorador, você é explorado. Por outro lado, se você não faz também, você perde seu emprego, tem a dependência do emprego. É isso que eu estava pensando aqui. Tem cuidadoras que fazem demais. Às vezes a gente quer cuidador, a gente quer agradar o idoso, a gente acaba se extrapolando. Então,
Ah, idoso quer comer, eu quero peixe, eu quero carne, eu quero, sabe, está congelado, você descongela e faz, eu quero para agradar aquele idoso, para agradar seu patrão, coisas assim absurdas, né? Empregadas domésticas que se matam, que faz trabalho de faxineira, faz trabalho de tudo, né? De jardineira, de, sabe, compras. Então, pega peso, se esforça para segurar seu emprego. Então, às vezes a gente, nessa questão de obediência, mas o patrão pediu, às vezes a gente extrapola, obedecer o pastor na igreja, sabe? Tem pessoas, tem membros que fica ali na igreja, ele limpa a igreja, ele pinta a igreja, ele trabalha, ele conserta piso, ele faz serviço de pedreiro, ele faz serviço de limpeza, ele, sabe, ele faz tudo. É para Jesus, é para a obra, mas sabe, o pastor mandou, o pastor pediu, então fica uma coisa assim, até que ponto, até que limite, sabe? Como que você em que ponto você está servindo, você está obedecendo, em que ponto você está sendo um escravo, você está sendo explorado? Qual é o limite? Então fica uma coisa assim fora de controle, uma coisa que você começa a imaginar, começa a pensar, meu Deus, e aí, até quando?